Então tá, pessoal, essa é a nossa aula de anuidades antecipadas e anuidades diferidas, e a segunda aula do tópico de anuidades, segunda e última aula do tópico de anuidades. Tá? Então, nós já vimos na aula passada o que é uma anuidade, né? Então, a anuidade é basicamente aquilo que a gente conhece por prestação, é um fluxo de pagamentos de uma dívida ou um fluxo de aplicações em algum investimento. Né? Nós conversamos na aula passada que a gente ia falar sobre um tipo razoavelmente específico de anuidade, três anuidades, na verdade, mas todas elas com três características bem delimitadas, que elas eram periódicas, ou seja, elas têm, acontecem pagamentos. Ó, o R é o pagamento, é a prestação, né? Então, acontecem pagamentos de período em período. Então, aconteceu no período 0, no período 1, no período 2, até o período N-1, tá? Elas são finitas, né? Temporárias, que eu chamei, que quer dizer finitas, ou seja, elas acabam em algum momento, aqui acabam no tempo N-1, mas são N parcelas, né? Por que que aqui são N? E acaba no N-1 porque teve entrada, tá? Teve uma parcela no zero. E além disso, elas têm o mesmo valor. Então, o valor de pagamento é constante, é sempre o mesmo pagamento, né? Ou sempre a mesma aplicação. Então, essas são as três características das anuidades ou das prestações que a gente está trabalhando aqui no tópico 6. Tá? No que elas podem se diferenciar? Se elas são postecipadas, que a gente viu na aula passada, que é o sem entrada, né? Ou quando o pagamento acontece no primeiro período. Então, o mais comum quando a gente faz uma prestação de compra de alguma coisa, né? A gente vai lá, compra, parcela e paga. Bom, hoje em dia a gente geralmente paga com cartão de crédito, então não necessariamente 30 dias depois, mas quando vence a primeira fatura do cartão, né? Mas antigamente era muito comum se pagar no carnê exatamente 30 dias depois. Além disso, elas podem ser antecipadas, que é as que a gente vai ver hoje, que é com entrada. Então, é exatamente o mesmo tipo de anuidade, só que a gente tem um pagamento na data zero. Tá? E as diferidas, e como eu falei na aula passada para vocês, é aquele tipo de anuidade tipo prestação, promoção de Natal da Renner, pagamento daqui a 90 dias. Então, os pagamentos são periódicos e mensais, no caso da Renner, mas tu não faz o pagamento logo depois do primeiro período, ou seja, se é periódico mensal, para ser postecipada teria que ser no primeiro mês, quando vencer esses 30 dias. Mas no caso da diferida, ele não acontece necessariamente, não, ele não acontece no primeiro mês, ele pode acontecer no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, tá? Então, bom, a diferença das antecipadas, como eu já falei para vocês, para as postecipadas, é que a gente tem esse pagamento na data zero. Então, se eu pego um valor P, vamos pensar no empréstimo, né? Então, o fluxo de caixa de um empréstimo nas antecipadas é assim: eu peguei um valor P e na própria data zero eu já paguei uma prestação R, né? Posso pensar que é como se eu pegasse P menos R, ok? E aí, eu tenho um pagamento na data um pagamento na data 2 e assim por diante até o pagamento na data N-1. Por que até a data N-1? Porque ele falou em N termos de R, de valor R. Tá? Então, esse seria o fluxo de caixa de uma anuidade antecipada. Se fosse postecipada, pessoal, deixa eu apagar aqui. Se fosse esse mesmo fluxo, esse mesmo problema, tá? Esse mesmo problema aqui é P reais, tá? Para ser pago em N termo, em N parcelas de R. Só que postecipado. Eu vou fazer postecipado aqui com essa cor. Deixa
Acho que é um azul. Ah, vou fazer aqui em cima, desse aqui, para a gente ver o período. Tá. A mesma coisa ia acontecer aqui. Eu ia retirar esse P na data zero, tá? Então, isso aqui está no lugar. Beleza. Só que eu não vou ter pagamento nenhum na data zero. Eu vou ter um pagamento aqui na data 1, de R. Aí depois eu tenho um pagamento na data 2, de R. Um pagamento na data 3, de R. Um pagamento na data N-1, de R. E aí o último pagamento na data N, de R. Tá? Então, aqui são os N pagamentos. Ó, 1, 2, 3, N-1, N. N pagamentos de R. Tá? Bom, esse R não é o mesmo que esse R, né? Esse R aqui não faz sentido ser o mesmo valor, né? Eu vou chamar aqui de R POUS, de posto antecipada. R POUS, R POUS, R POUS. Post até eu chamei no outro slide. Tá? E esse R aqui, eu vou chamar de R da antecipada. Tá? Digamos que seja a mesma loja, com a mesma taxa de juros, para pagar esse valor P. Qual dos dois vocês esperariam que fosse maior? A prestação da antecipada ou a prestação da antecipada? O que vocês acham? Acho que é antecipada, porque como tu tem 30 dias, incide mais juros em cima, né? Mas se tu paga antes, A postecipada, eu quis dizer que é a que paga depois, 30 dias isso, depois. isso. Essa aqui deve ser maior, né? Porque tu tá pagando, tu tá esperando mais para pagar, logo o valor que tu paga tem que ser maior, porque tá gerando mais juros, né? Aqui, nessa aqui, ó, na antecipada, o primeiro incidência de juros, ela incide já sobre o valor total menos a primeira prestação, porque eu já paguei a primeira prestação. Não vai incidir juros sobre a primeira prestação. E nessa aqui, vai incidir juros, no primeiro período, vai incidir juros sobre todo o principal, porque eu não quitei nada ainda. Então, é da gente esperar que o R da postecipada seja maior do que o R da antecipada. Tá? Que o valor da prestação, né, faz sentido. Se eu não der entrada, eu espero que a prestação seja maior. Tá? Mas mais do que isso, eu quero que vocês observem nesses fluxos. Opa. Porque entender isso aqui é a chave para não precisar decorar 1 milhão de fórmulas. Você só precisa saber as fórmulas da postecipada, que inclusive são as fórmulas que a gente só dá das 3 anuidades, tá? A gente dá algumas fórmulas na prova. E a gente vai liberar na segunda um modelo de prova para vocês verem o que vai estar de fórmula. Tá? Mas a gente só dá uma dessas fórmulas. As outras vocês têm que saber obter da que a gente dá. Então, entender isso aqui é a chave de tudo. Observem que todo esse fluxo de pagamento aqui, ó, tá? É exatamente esse fluxo deslocado um mês. Eu peguei esse fluxo aqui e desloquei um mês para o lado. Então, essa antecipada, ó, seria equivalente a essa um mês depois. E essa equivalente a essa um mês depois. E essa equivalente a essa um mês depois. Certo? Então, se a postecipada é simplesmente a prestação antecipada um mês depois, então a prestação da postecipada, ela é a prestação da antecipada com uma incidência de juros. Ou seja, eu vou fazer incidir juros uma vez sobre a prestação
da antecipada para achar a postecipada, certo? Então, essa fórmula aqui é a chave que linka a prestação postecipada e antecipada. E tem alguns exercícios, duas coisas que aqui é importante dizer. Hashtag fica a dica para vocês. Agora que a prova está pronta, eu começo a dar spoilers. Olha só, duas coisas importantes. Essa fórmula, e tem problemas no teste sobre isso, tá? Ela linka a prestação postecipada e antecipada e a taxa de juros. Vocês nem precisam saber qual é o valor. Só um pouquinho, gente, que a minha gata não pode ver porta fechada. Entra, chata. Tá, entra, não fica aí no meio da porta. Entra. O que eu estava dizendo? Ah, sim. Essa forma, ela linka a prestação postecipada e antecipada e a taxa de juros, e vocês nem precisam saber o valor do bem, nem quantas vezes ele foi parcelado, tá? Certo? Mas ela linka quando o fluxo de caixa é o mesmo, ou seja, é o mesmo bem e o mesmo número de parcelas. Cuidado que se a gente mudar o número de parcelas, vocês não podem usar essa fórmula. Observem aqui, ó. Um é o outro. Eu pude usar essa fórmula porque a gente conversou aqui e eu disse, olha, esse fluxo aqui da postecipada é esse fluxo aqui, né? Chifado, não é chifado, não existe. Transladado uma unidade para uma unidade aqui para a direita, certo? Então, mas tem o mesmo número de prestações. Por isso que isso aqui vale. Se o número de prestações não for o mesmo, vocês não podem usar essa forma. Tá? Mas, se P é igual. Acordou com tudo hoje. E N é igual, então vocês podem usar que o R da postecipada. O R da postecipada é o R da antecipada vezes 1 mais I. Beleza? A partir do momento que a gente sabe isso, né? Bom, aí a gente sabe o seguinte, ó. Vou escrever aqui em cima. Que o R da antecipada é o R da postecipada dividido por 1 mais I. Certo? E agora eu sei quem é o R da postecipada, né? Tá aqui é o que eu acabei de escrever. Mas o R da postecipada a gente já calculou na aula passada, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. P vezes 1 mais I na N dividido por 1 mais I na N menos 1. Tá? Então, eu vou dividir tudo isso por 1 mais I, por esse 1 mais I que está aqui. E o que vai acontecer? Eu vou diminuir esse... Eu tenho 1 mais I no numerador, elevado a N, e 1 mais I agora no denominador. Então, quando eu fizer essa divisão, eu vou diminuir um do expoente ali. Beleza? E aí a fórmula vai ficar que o R da antecipada, a prestação antecipada, é o P vezes I, vezes 1 mais I na N menos 1, dividido por 1 mais I na N menos 1. Ok? Dúvidas? Vamos fazer um exemplo. Tirei isso. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui. Tá. Ricardo comprou uma geladeira no valor à vista de R$ 900 em 3 prestações mensais.
a primeira na entrada com uma taxa de juros de 2,2% ao mês, calcular o valor da prestação. Então, observe o seguinte, ó. Esse é um exercício bem simples, é a aplicação direta da fórmula. O que que a gente tem que cuidar? Que ele está me dizendo aqui, ó, a primeira na entrada. Então, isso aqui quer dizer que é uma anuidade antecipada, tá? Se a gente vai aplicar a fórmula, bom, a gente tem que saber qual fórmula aplicar. E aí a gente vai aplicar essa aqui. Essa. Foi com a mão, né? Certo? Então, o R da antecipada é o principal, vezes 1 mais I elevado a N menos 1, vezes I, tudo dividido por 1 mais I elevado a N menos 1, tá? Essa fórmula aqui, que a gente acabou de ver. Certo, e o que que eu tenho de valor? Eu tenho o valor, o principal, o valor do bem, que é R$ 900, a prestação é o que eu quero descobrir, e a taxa de juros, que é 2,2% ao mês. E eu tenho 3 prestações mensais. É importante que a prestação, tá? A unidade da prestação seja o mesmo da periodicidade dos pagamentos. Então, aqui os pagamentos são pagos mensalmente e a prestação é feita mensalmente. Na forma unitária, isso aqui é 0,022, né? Certo? Tá. Então, substituindo os nossos dados, a gente tem que o R da antecipada vai ser 900, que é o principal, vezes I, que é 0,022, vezes 1 mais 0,022, elevado a N menos 1, então 3 menos 1, que seria 2, dividido por 1 mais 0,022, elevado a 3 menos 1, tá? Tem que fazer essa continha aqui. 900 vezes 0,022 vezes 1,022 ao quadrado, dividido por 1,022 ao cubo, menos 1. Ok? Então, tá aqui a continha que eu acabei de achar. E se a gente fizer essa continha, nós vamos achar 306,55. Como é que eu faço esse cálculo na HP? Deixa eu ver se eu já abri uma HP. Não. Tá. Tá, então eu vou limpei todos os meus registros, tá? E aí, quando a gente for fazer esse cálculo na HP12C, a gente precisa cuidar o seguinte, ó. Ela sabe fazer tanto o cálculo de antecipada quanto de postecipada. Só que eu preciso avisar ela se ela se o que eu quero é postecipada ou antecipada, tá? Então, para a gente avisar ela, a gente usa esse comando aqui, ó, begin, quer dizer antecipado, que está ali embaixo do 7, e o end quer dizer postecipado, que está embaixo do 8. Se não tiver nada aqui, é porque é postecipado que ela está entendendo, tá? Se vocês entrarem com um cálculo de anuidades de prestação, ela vai entender como postecipado. Para mim mudar para antecipado, eu tenho que ir apertar esse begin aqui que está em azul. Como ele está em azul, para mim acionar, eu tenho que apertar o G. Então, G7, ou G begin, vai me dar o begin ali, ó. Agora que eu tenho o begin, é só entrar com os dados. 900 é o meu valor da geladeira. Eu quero fazer em 3 prestações e a taxa é 2,2. Tá? E aí a gente vai pedir o quê? A gente vai pedir o pagamento, PMT. 306,55. Beleza? Dúvidas? Tá. O 8 é igual, tá?
Só que agora, ao invés de pedir a prestação, já vou fazer aqui no. Ao invés de pedir a prestação, ele pede o valor à vista, mas aí é a mesma fórmula, né? A gente sai dessa fórmula que a gente deduziu, que o R. Bom, deixa eu ler o problema, né? Calcule o principal, ou seja, calcule o valor na data zero de um financiamento de 6 prestações, então N é igual a 6, mensais iguais a 450, o valor da prestação é 450, a primeira na entrada. Isso aqui para dizer para vocês que é antecipada, com taxa de juros de 1,8% ao mês. Tá? Só um pouquinho, gente, que eu não sei o que eles estão fazendo. Só um minutinho. Tá, vai. Tá. Então, a gente tem a nossa fórmula de antecipada, que linka a prestação antecipada ao principal, a taxa e ao prazo, tá? O que que eu preciso fazer? Se eu sei a antecipada e eu quero descobrir o P, eu isolo o P, né? Então, tudo que está aqui, ó, desse lado, eu quero isolar o P. Então, tudo que está aqui dividindo vai passar para o outro lado multiplicando, multiplicando o R. E tudo que tá aqui no numerador vai passar lá para o outro lado no denominador, dividindo. E aí eu isolo meu P. Tá? Depois que eu isolei o P, é só substituir tudo. Então, o valor da prestação é 450, o valor da taxa é 0,018. Né? Então, eu tenho que entrar com a taxa na sua forma unitária. Então, e o prazo é 6, mas aqui vai n menos 1, né? Aqui, ó, n menos 1, então 5. Opa, tem coisa mal aqui. Não importa quantas vezes eu corrijo esses slides, sempre tem algo mal. Aqui é 6 mesmo, né? Ó, se vocês olharem, aqui é 6. Aqui é 5. Ok? Eu acho que a conta deve estar certa, porque é a conta que sai na calculadora. Vamos ver ali. Tá. Preciso garantir que o Beguin esteja ali. Eu tenho que a prestação é 450. Eu vou fazer 6 pagamentos e a taxa de juros mensal é 1,8. Aí eu quero saber qual é o valor do PV. 2.583,42,5, que quando a gente arredondar vai dar 43. 2.583,43. Beleza? E se a gente quiser saber a taxa mensal de juros utilizada, tá? Vou fazer esse problema. Peraí. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Só que eu preciso ver a resposta. Será que eu lembro qual é a resposta? Eu vou só parar de compartilhar um minutinho, porque eu quero dar alternativas para vocês e mostrar como vocês podem mostrar como fazer na HP12C e mostrar como vocês fariam na prova sem HP12C, tá? Só que eu preciso dar alternativas para vocês. Então, eu não. Bom, e a resposta certa tem que estar entre as alternativas, então eu preciso ver a resposta.
Mas não quero que vocês vejam. Só deixa eu olhar sozinho aqui, peraí. Tá. Então, imagine o seguinte. A gente tem o seguinte problema. O financiamento de uma máquina de lavar roupa no valor de R$ 3.700 é feito em 10 prestações mensais iguais a 427,14. A primeira na entrada. Calcule a taxa mensal de juros utilizada. Tá? E eu vou dar alternativas aqui para vocês. A, B, C, D e E. Tá? 1,85% ao mês, 2,34% ao mês, 2,92% ao mês, 3,35% ao mês e 4,01% ao mês. Tá? Então tá. Claro que eu vou fazer primeiro com as alternativas, depois eu mostro como se faz com a HP12C. Tá? Bom, por que isso? Se vocês olharem a fórmula, né? Vamos ver o que a gente. Tá. Vamos ver o que a gente tem de dados aqui. O financiamento de uma máquina de lavar roupas no valor de R$ 3.700 é feito em 10 prestações mensais iguais de 427,14. Então, a gente tem que o valor à vista, o meu P, é R$ 3.700. Tá? Eu tenho 10 prestações, elas são mensais. A minha taxa de juros é mensal, né? Bom, a taxa que eu vou calcular vai ser correspondente ao período, então vai ser mensal, que é justamente o que ele quer, a taxa mensal. E o valor das prestações é 427,14. Se a gente usar a fórmula me diz o quê? Que P ou R antecipado é igual ao P vezes I vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Substituindo o que eu sei na fórmula, né, o R da antecipada é 427,14 igual a 3.700 vezes I. Até vou marcar aqui o I em roxo. Vezes I, 1 mais I, tá, I. Então, vezes 1 mais I, elevado a N menos 1. N é 10, então vai ser elevado a 9. Tudo dividido por 1 mais I elevado a 10, menos 1. Tá? O que a gente quer isolar? A gente quer isolar I, e é o que eu quero descobrir. Mas olhem ali, eu tenho I aqui, tenho I aqui, tenho I aqui. Tá? Se eu tentar melhorar isso, né, eu vou chegar numa equação polinomial em I de grau 10. Vai ser alguma coisa assim. A10, I na 10, mais A9, I na 9, mais A8, I na 8, mais tarará, tarará, mais A1, I, mais A0, igual a 0. Eu conseguiria transformar isso e nisso, mas ainda assim eu não ia conseguir resolver. Certo? Tudo bem? Então, não dá para resolver essa questão, é a questão que não dá para vocês resolverem sem uma calculadora HP12C diretamente, tá? Sem uma calculadora HP12C ou sem um método numérico, tipo método de Newton, alguma coisa assim, mas que certamente a grande maioria de vocês
nunca aprendeu, né? Porque isso só vai ver lá em cálculo numérico e a maioria de vocês nem faz cálculo numérico. Então, como é que a gente resolve esse problema? Bom, se a gente não tem alternativas, tá? Não tem o que fazer, pessoal. Precisaria da HP12C. Mas a prova de vocês é uma prova com alternativas. Então, tendo alternativas, a gente tem o recurso de testar as alternativas e ver qual que fecha. E aí vocês podem dizer, mas eu vou testar 5 alternativas. Na verdade, não. Vocês só precisam testar 2. No máximo 2 e vocês chegam na resposta, tá? Mas aí tem que saber o que está fazendo. Como que eu testo só 2? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mediana das respostas. Então, ali, ó, eu tenho 5 alternativas. Qual é a minha mediana das 5 alternativas? Qual é a mediana? Qual é a que fica bem no meio das 5 respostas? C, né? A 2,92. Eu já botei na ordem de crescente para decrescente. Então, eu vou testar essa alternativa, 2,92. O que eu vou testar? Eu vou colocar essa alternativa na fórmula e ver se os valores fecham. Tá? Bom, eu estou supondo que a gente não tem uma calculadora financeira, né? Então, deixa eu abrir aqui a calculadora do Google. Tá. Então, ó, a conta que eu tenho que fazer é essa aqui, ó, 3.700 vezes a taxa, vezes 1 mais I, né? Vezes 1 mais a taxa elevada a 9, dividido por 1 mais a taxa elevada a 10 menos 1. Então, aqui, ó, 3.700 vezes a taxa, que eu escolhi ali, ó, 0,0292, vezes. Agora, isso eu acho que eu tenho que fazer o. Não. Vezes 1 mais 0,0292 elevado a 9, tá? Tudo dividido. Agora eu vou abrir um parênteses para dividir tudo. Aí o que eu tenho no denominador? 1 mais i elevado a 10 menos 1. Então eu vou botar mais 1 aqui. 1 mais 0,0292 elevado a 10. Opa. Menos 1. Fechei aquele parênteses. Tá. 419,72. Se a taxa fosse 2,92, então, para a taxa de 2, vou botar em outra cor. Vou botar em verde. Se a taxa fosse 2,92, a prestação seria 419,72. Fechou? Essa é a prestação que eu tenho? Não. A prestação que eu tenho é 427,14. Então, essa taxa está errada. Não é essa. Certo? E que mais? Quais outras alternativas eu posso eliminar? Pensem o seguinte, ó, a prestação que eu achei é menor do que a prestação real, certo? Então quer dizer... Oi, fala, Henrique. Então, eliminar a D e a E, que são... Já que essa já é maior, então eliminar a D e E, que são ainda maiores. Ao contrário. Sim, porque está dividido. Não, porque pensa o seguinte, né?
Se a minha prestação vai ser maior, é porque me cobraram mais juros do que isso. Certo? Se me cobrarem menos juros do que isso, eu pago uma prestação menor, né? Então, como a minha prestação é maior do que essa que eu achei, os juros que estão me cobrando é maior do que 2,92. Então, eu posso eliminar essa e essa. Tá? Então, fiz uma tentativa. Eu disse que só precisava de duas. Por que só precisa de duas? Bom, agora você só tem duas para testar. Testa uma delas. Se fechar, fechou. Se não fechar, é a outra. Tá? Certo? Qual que vocês querem testar? O 3.35 ou o 4.01? Está perto o suficiente, né? 419 está bem perto de... Que direto a E. E aí, direto para ele. Tá bom. Então vamos para ele. 3.700 vezes 0,0401 vezes 1 mais 0,0401 elevado a 9, tudo dividido por 1 mais 0,0401 elevado a 10. Opa. Menos 1. 438, passamos. Então, se eu pegar a taxa de 4,01, a prestação vai ser 438 com 81. Tá? Passamos o valor. Então, essa aqui também não é. Então, só sobrou a D. Tem que ser D. Tá? Certo? Então, com duas, usando a fórmula só duas vezes, eu consigo chegar na resposta. Se eu tiver HP12C, se vocês tiverem HP12C, bom, aí é muito simples fazer, né? Basta entrar com os valores com esses dados, ó, Begin acionado, 3.700 é o valor presente, 427,14 é a minha prestação, só que lembrem, elas têm sinal contrários no fluxo de caixa. Então, se eu entrei com o PV positivo, a prestação tem que ser negativa. 10 pagamentos e eu peço a taxa. Agora eu pergunto quem aí? 3,345, que quando eu arredondar vai dar o 3,35, né? 3,345. Certo? Tá aqui o passo a passo. E eu acabei de fazer na calculadora. Dúvidas, pessoal? Professor, eu tenho uma certa dúvida mais geral, que já aconteceu algumas vezes de eu fazer a mesma conta, tanto na HP Grosset quanto na calculadora do Google, e os dois resultados derem completamente diferentes, daí qual eu deveria confiar mais? Depende, não sei. Assim, os resultados só dão diferentes porque tu fez alguma coisa diferente. No sentido de que observa ali na calculadora do Google, né? Se eu não cuidar os parênteses, se eu não cuidar a ordem que eu estou fazendo as coisas, né? Lembrar que eu tenho que fazer primeiro multiplicações e divisões antes de fazer somas. Mas aqui, por exemplo, eu tenho essa subtração no denominador inteiro. Então, eu preciso subtrair isso antes de fazer essa divisão. Então, pode ser isso, ou pode ser a calculadora financeira está com
em convenção linear e tu queria convenção exponencial, ou a calculadora financeira pode estar imposto antecipada e tu queria antecipada. Mas assim, não, é porque alguma coisa diferente tu tá fazendo nas duas. Elas não vão dar resultados diferentes. Não tem como. Tá? A não ser que se tu tá usando aquele simulador que a gente, tu tá usando a calculadora mesmo ou o simulador? No caso, o simulador e O do indicado. navegador. O indicado, O né? indicado. O indicado não é. Pode ser que tenha algum simulador ruim por aí, mas aquele não é. Nunca vi errar. Tem que, quando acontecer, grava, escreve os passos que tu fez na científica, escreve os passos que tu fez na HP e manda lá no fórum, que aí a gente olha e te diz qual tá errado e onde tá errado. Tá bom. Cálculo do valor futuro. Então, observem que todos esses probleminhas a gente tinha, assim, o principal e a taxa e as prestações, né? Porque geralmente a gente compra um bem e financia e parcela. Mas também é possível que a gente queira saber o valor futuro de uma anuidade. Não faz sentido para o empréstimo, que eu comprei alguma coisa, mas faz sentido para problemas de aplicações. Por exemplo, eu deposito todo mês R$ 2.000 numa conta, que rende a uma taxa de juros de 1,7% ao mês. Qual é o valor que eu vou ter daqui a 24 meses? Né? Então, eu estou perguntando agora o montante, o valor futuro de uma anuidade. Então, no valor futuro, a gente teria esse fluxo de caixa aqui, de uma antecipada, né? De uma antecipada. Eu faço um pagamento na data 0, faço um pagamento na data 1, faço um pagamento na data 2, faço um pagamento na data N-1, de R, R e R, tá? E E aí eu quero saber quanto vai ter na data N. Qual é o valor que eu acumulei na data N. Para resolver esse problema, desacopla esse fluxo. Então, primeiro eu resolvo o seguinte problema. Eu vou pensar o quanto esse fluxo aqui, esquece o S, tá? Por enquanto. Vamos esquecer o S. Eu vou pensar quanto esse fluxo aqui vale na data 0. Ou seja, eu vou calcular o principal dele. Por quê? Porque esse fluxo aqui, ó, R, 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 P, né? Eu sei já calcular, a gente já viu a fórmula. Então, eu sei quanto valem essas prestações na data 0. Então, eu posso calcular que essas prestações na data 0 valem o quê? Vale R vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I vezes 1 mais I na N menos 1. Essa é a fórmula que a gente deduziu minutos atrás. Certo? Bom, agora que eu sei quanto vale esse P, o que eu faço? Eu troco todo esse fluxo aqui por esse P. Então, é como se eu penso, olha, ao invés de eu ter pago R prestações, eu paguei P na data 0. São equivalentes pela fórmula. Tá? E agora eu levo esse P para a data N usando simplesmente uma fórmula de juros compostos. Pelos juros compostos, o que eu sei? Eu sei que o montante é o principal vezes 1 mais I elevado a N. Se eu quero capitalizar P por N períodos, basta eu multiplicar ele por 1 mais I elevado a N. Ou seja, o principal é o montante dividido por 1 mais I elevado a N. E essas duas coisas têm que ser iguais, porque esse P e esse P são iguais, né? Eu quero que esse fluxo de caixa esteja em equilíbrio. Então, eu vou igualar, ó, esse P aqui vai ser igual a isso aqui. Agora é só passar esse 1 mais I que está dividindo aqui, ó, para isolar o S, eu passo isso aqui
para lá, multiplicando tudo. E quando eu passar isso aqui para lá, multiplicando tudo, né, vai cancelar todo esse denominador e vai aparecer um fator de 1 mais i aqui, né? Porque 1 mais i elevado a n dividido por 1 mais i elevado a n menos 1, né, vai ser simplesmente 1 mais i, não 1. N menos 1, sobra 1 no expoente. Então, a fórmula do montante vai ser essa aqui. R vezes 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i vezes 1 mais i. E agora que eu tenho a fórmula do montante, é só usar para resolver os probleminhas, né? Então, um estudante resolveu depositar mensalmente R$300. Então, R, R$300. Em um fundo que remunera uma taxa de juros de 1,2 ao mês. Então, taxa de juros 1,2% ao mês. Calcule o saldo acumulado que o estudante conseguiu na data que foi fazer o 15º depósito. Então, N igual a 15, e eu quero saber o valor futuro. Tá? Então, depositou R$300 num fundo que remunera 1,2, e eu quero saber quanto ele acumulou. Tá? Certo. Como é que eu faço isso? S vai ser igual a 300 vezes... Eu tenho que usar essa fórmula. A prestação vezes 1 mais i na n menos 1 dividido por i. Então, 1 mais a taxa, 0,012, elevado a 15, dividido pela taxa, vezes 1 mais 0,012. Tá? Essa é a continha que eu tenho que resolver. Que está aqui, ó. Se a gente resolver essa conta, vai dar 4.957,16. Certo? Se eu for fazer isso na calculadora financeira, o que eu preciso fazer? Né? Preciso estar com o beguinho acionado, e aí eu vou fazer 300, tem que ser o PMT, tem que ser o número de prestações, 15 tem que ser a minha... Desculpa, 300 não é o número de prestações, né? 300 é o valor das prestações. 15 vai ser o número de prestações, 1,2 vai ser a taxa, e, bom, beguinho está acionado, eu vou pedir o valor futuro. 4.957,16. Então, ao final do tempo, ele vai ter R$4.957,16 acumulado. Tá, esse 11 aqui é igual de taxa, né? Só que agora ele vai dar o valor futuro, ó. Sabe-se que o número de prestações de uma concessionária de veículos financia um automóvel por uma prestação... não é igual, não. Vai ser diferente. Sabe-se que para um mesmo número de prestações, então isso aqui é importante. Uma concessionária de veículos financia um automóvel por uma prestação mensal de 3.412,05, sem entrada. Então, se for sem entrada, a prestação é 3.412,05. Ou 3.328, quando sem entrada, postecipada. 3.412,05. Sem entrada. Ou 3.328,83, quando eu der uma entrada. Calcule a taxa de juros utilizada pela concessionária. Esse é o problema que eu falei para vocês. Que a gente tem essa relação entre a prestação postecipada e a antecipada, né? Se elas se relacionarem ao mesmo bem no mesmo prazo, que a postecipada é a antecipada capitalizada a um mês. E aqui a gente está exatamente nesse cenário. Tá? Mesmo número de prestações e
Bom, o mesmo bem, é o mesmo carro, então tem o mesmo valor principal. Cuidem isso. Tem que ser o mesmo número de prestações. Se o número de prestações for diferente, essa fórmula não vale. Tá? Tem que ser o mesmo número. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu sei isso e eu quero descobrir isso. É só substituir na fórmula. O R da postecipada é 3.412,05. Então, vezes 1 mais I, e o R da antecipada é 3.328,83. Tá? Isolando I, eu vou ter 3.412,05 dividido por 3.328,83 igual a 1 mais I, o que implica que I vai ser igual a 3.412,05 dividido por 3.328,83 menos 1. Então, na científica, vocês têm que fazer essa continha aqui para achar o I. Se fosse na calculadora financeira, né, observem que eu só tenho uma tecla na calculadora financeira para o R. Eu não tenho como dizer que um é o R da postecipada e um é o R da antecipada. Né? Parece que não dá para fazer essa conta na financeira, mas dá. Por quê? Se vocês olharem, qual é a fórmula de juros compostos? É que o montante é igual ao principal vezes 1 mais I na N, certo? Se eu colocar N igual a 1, como que vai ficar essa fórmula? Vai ficar montante igual a principal vezes 1 mais I. Observem o que eu tenho aqui, ó. Alguma coisa vezes 1 mais I. Então, eu posso fazer essa conta na calculadora financeira como uma continha de juros compostos, dizendo que esse aqui é o S e esse aqui é o P, e pedir a taxa, com N igual a 1. Então, esse seria o S, esse seria o P, o N seria 1 e eu pediria a taxa. Entenderam? Então, sempre que vocês verem uma conta desse tipo, alguma coisa igual a alguma coisa, vezes 1 mais I elevado a um número, vocês podem fazer essa conta na calculadora financeira como se uma conta de juros compostos fosse. Podem sempre adaptar para uma conta de juros compostos. Tá? Então, aqui está a relação, primeiro, na científica, que eu achei, né? Isolei o I, cheguei nisso aqui, e aí, se vocês calcularem na científica, vai dar 2,499, 2,5. Se fosse na calculadora financeira, vou limpar os registros, tá? E aí, o que eu disse para vocês? Vou considerar o 3.412,05 como se fosse um montante. Ou seja, a prestação postecipada como se fosse um montante. A prestação antecipada como se fosse o principal. Então, vou trocar o sinal e vou chamar de principal. Tem que ter sinais opostos, né? Um entrada, um saída. E o meu N é 1 para fechar aquela continha, né? E aí eu peço a taxa. 2,4999. Certo? Eu acho que a última é desse tipo também. Tá. O financiamento de um eletrodoméstico foi feito a uma taxa de juros de 2,8 ao mês em um determinado número de prestações. Sabendo que o valor da prestação com entrada é de 169,31, então se eu der entrada 169,31, ele me disse que a taxa de juros que a loja cobra é 2,8 ao mês. Nas mesmas, calcule o valor que ficaria a prestação sem entrada. Opa! Então, essa era... sem entrada. Então, eu quero saber a postecipada. Nas mesmas condições de taxa, ou seja, ele está me dizendo, olha, a taxa é a mesma. E o mesmo número de prestações. Ser o mesmo número de prestações é importantíssimo
para a gente poder usar essa relação, que o R da post-antecipada é 1 mais I vezes o R da antecipada. Então, agora eu tenho que o R da post-antecipada vai ser 1 mais 0,028 vezes o R da antecipada, que é 169,31. Então, o R da post-antecipada vai ser 1,028 vezes 169,31. Ok? Só fazer essa conta e a gente chega na resposta. Observem que, ó, se eu quisesse fazer na calculadora financeira, olhar aqui, tá? De novo, ó, eu tenho uma continha que é 1 mais alguma coisa vezes alguma coisa. Então, eu posso pedir, tratar isso aqui como o valor futuro, tratar isso aqui como o valor presente, isso aqui como a taxa e o N igual a 1. E aí eu tenho uma continha de juros compostos, né? Eu tenho que FV é igual a 1 mais I na N vezes PV. Fecharia exatamente essa fórmula, se eu tratar o 169,31 como PV, e o I como 0,028 e o N igual a 1. Então, podemos fazer isso. 2,8 é a taxa. 169,31 é o meu PV. 1 é meu N. E aí eu pergunto para ele quem é o valor futuro. 174,05. 174,05, se eu tivesse feito a continha, 174,05 o resultado na calculadora. Certo? Dúvidas, pessoal? Não? Eu vou deixar para fazer as diferidas na aula que vem, que vai levar uns 20 minutos. Aí a gente faz as diferidas e tira dúvidas na próxima aula. Não gosto de passar muito de 1 hora, porque no computador vocês começam a perder a atenção. E aí, se a gente fizer diferidas, a gente vai 1h30, 1h40. Então, vou deixar, aproveitar que a gente ainda tem mais um sábado, e eu faço diferidas com vocês sábado que vem. Quem quiser ir adiantando, tem vídeo das diferidas, praticamente os mesmos exemplos que eu vou fazer sábado que vem. Já tá lá no canal. Eu vou parar de gravar para vocês poderem tirar as dúvidas.